14 horas e 5 minutos da segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2015. Começa aqui mais um Salute, seja muito bem-vindo. Com os trabalhos técnicos de Sérgio Oliveira, arte de James Eduardo e direção de programação de Arthur Handley, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, ao mesmo tempo que traz o que há de mais moderno na medicina, portanto, na qualidade de vida, no bem-estar das pessoas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João Carlos Boldan, eu sou acupunturista tradicional, tenho pós-graduação em acupuntura e eu sou especialista também em psicopatologia. Eu trabalho além da medicina ancestral chinesa com técnicas de ponta da saúde, como medicamentos quânticos e agora também com biorressonância. Minha área de atuação é a medicina complementar e a gente trabalha integrando não só as medicinas ancestrais, como as técnicas de ponta, como a biorressonância, medicamentos quânticos, frequenciais, que são a medicina do futuro, o futuro que já chegou, o futuro que é presente, que é de agora. E os Salutes têm essa perspectiva de juntar as medicinas ancestrais, o que há de mais antigo, que pode ser utilizado tanto no presente quanto no futuro, quanto no futuro como uma ferramenta importante. Eu vejo o médico, o terapeuta, o tratador, o curador do presente e do futuro como o dono de uma bancada em que tem várias gavetas, em que essas gavetas devem ser utilizadas de acordo com a anamnese do paciente, com a ficha do paciente, com a queixa do paciente. Todos os métodos, na verdade, funcionam. A alopatia funciona, está sendo abusada, mas funciona. A homeopatia funciona, os florais funcionam, a biorressonância funciona, a acupuntura, obviamente, que funciona. Todos os métodos da natureza, da medicina, da tradição, da terapia, funcionam. Todos eles funcionam muito bem. Qual funciona melhor? Depende do paciente. É o paciente que vai dizer qual a técnica mais adequada para o seu momento de vida, o que ele está passando naquele momento. Muito bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva. É um parceiro nosso, está patrocinando a volta dos Salutes depois de alguns meses fora do ar. A Quantum Bio trabalha com a tecnologia da biorressonância. Essa técnica é amplamente utilizada, tanto na Europa quanto no Japão. Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de captação em biorressonância. Inclusive tem um curso de pós-graduação em parceria com a FAPES, que nós vamos falar mais para frente. O teleinternauta pode participar do nosso programa ao vivo, ajudando a edição desse programa, por intermédio do Twitter, que é o hashtag Programa Salutes, tudo junto, Programa Salutes, ou hashtag TV da Internet. Vocês podem mandar uma mensagem para o Twitter, eu recebo aqui diretamente no meu computador e tento responder se estiver a minha altura, minha capacidade de responder, ou a gente analisa e podemos indicar, inclusive, como sugestão de próximas pautas. E na minha página da internet, João Carlos Boldan, acupuntura e comercial alquimia. João Carlos Boldan, acupuntura e alquimia. Eu estou conectado aqui na página, vocês podem ter uma chamada aqui já nos estúdios da AltV para mais um programa Salutes. O que a acupuntura tem a ver com a chamada medicina quântica? Nós vamos falar um pouco de acupuntura, vamos falar um pouco da medicina quântica, da física quântica, e eu vou tentar fazer a minha interpretação de como é que essas duas técnicas tão diferentes em relação ao tempo, tão distantes em relação ao tempo, podem ter pontos de intersecção, pontos em comum, que eu acredito sim que tenham muitos pontos em comum, como nós vamos comentar hoje. Então, repetindo, hashtag Programa Salutes, tudo junto, Programa Salutes, ou hashtag TV da Internet, também tudo junto, ou pela página João Carlos Boldan, acupuntura e alquimia. Ulisses Boechat
e a Ana Maria Cremonese Popolin já estão curtindo o nosso programa. Espero que estejam ali acompanhando nosso programa ao vivo. As pessoas que tiverem interesse em conversar comigo, eu gostaria de deixar aqui o telefone da minha clínica, que é o 32631212. 32631212. Minha homepage é www.jcbaldan.com.br. Eu pedi para o Sérgio Oliveira fazer o GC, daqui a pouco está no ar, 32631212 aqui em São Paulo, ou pelo site www.jcbaldan.com.br. Muito bem, o que a gente sabe da acupuntura, né? Todo mundo fala que a acupuntura é muito interessante porque todo mundo, assim como religião e a própria medicina, né? As pessoas às vezes apresentam alguma queixa, o vizinho, o colega de trabalho, a pessoa que está pagando, passando, o porteiro do prédio, sempre dá uma sugestão. Estou com dor de cabeça, tome isso, tome aquilo, faça isso, chá daquilo outro. Todo mundo parece entender um pouco de medicina, de remédios, de doenças e suas curas. E com a acupuntura não é muito diferente disso não. Às vezes a pessoa está com um pouco de dor nas costas, faz acupuntura, eu já fiz, tal, e procura normalmente a acupuntura para tratamento de dor. A gente sabe que a acupuntura não é isso, a acupuntura é muito mais do que o tratamento de dor. A acupuntura trata o ser humano como um todo, primeira coisa, não trata patologias, queixas, doenças. É uma abordagem diferente da medicina ocidental que procura retirar sintomas. A acupuntura até tira sintomas e com muita eficácia, com muita eficiência. Entretanto, não é este o objetivo principal da acupuntura, que é levar o indivíduo a voltar a si mesmo. Então, isso permite, além do tratamento de patologias físicas, biológicas, orgânicas, até o tratamento de problemas psicológicos. E aí vai uma grande variedade, né? Na psicopatologia nós tivemos a oportunidade de estudar a gama de problemas psicológicos que atacam, entre aspas, né? Que estão em evidência na sociedade atual, na sociedade contemporânea. Ela vai desde uma leve insônia, que é a falta de sono, até a esquizofrenia, passando por diversas faixas de depressão, síndrome do pânico, que é uma das coisas em evidência, que é ou não uma evolução da própria depressão, e por aí vai, né? Anorexia, bulimia, né? Tem uma série de doenças que se manifestam que têm uma origem psicológica. Mas vamos voltar à acupuntura. A acupuntura existe há 5.000 anos. 5.000 anos. O que às vezes nos retrata no consultório, as pessoas às vezes chegam e falam, eu não acredito em acupuntura, ou eu acredito em acupuntura. Eu entendo que uma arte terapêutica, eu costumo chamar a acupuntura de arte terapêutica, nenhuma sobrevive 5.000 anos se não tivesse resultados absolutamente que você pode mensurar, né? Resultados que realmente possam ser medidos, mensuráveis, resultados mensuráveis, essa é a palavra. Obviamente que ela existe há 5.000 anos com eficácia para poder existir durante todo este período. Existia há 5.000 anos atrás um grande imperador na China chamado Huang Ti, imperador amarelo, em que em conversa com o seu médico chamado Qipo, começou a querer saber essa técnica de inserir agulhas para a manutenção da saúde e aumentar o tempo de vida das pessoas. E desta conversa do Huang Ti com o Qipo é que surgiu o Ling Shu, que é um livro, praticamente a Bíblia dos acupunturistas, em que ali estão todos os preceitos da verdadeira acupuntura, que é esta que eu estou me referindo, a acupuntura tradicional chinesa, que visa equilibrar o indivíduo com ele mesmo. Dentro deste compêndio, rapidamente, óbvio que não dá para se aprofundar na quantidade e profundidade desses assuntos, ele estabelece, desde a concepção do cosmos, do universo,
concepção do mundo, como é que ele veio, por duas energias, yin e yang, que são contraditórias, mas complementares, e isso é uma tônica bastante interessante, porque, embora antagônicas, uma briga com a outra, mas harmoniosamente, porque uma não vive sem a outra. É que nem a luz desse estúdio só existe porque se eu apagar vai virar escuridão. Então o escuro do canto do estúdio contra este aqui, que está mais iluminado, onde eu falo diretamente com você, tem uma polaridade. Uma outra polaridade básica é o homem e a mulher, né? O homem masculino e o feminino, o gênero. Tem a temperatura, o calor e o frio, tem as questões orgânicas dentro e fora, né? E todos os antagonismos que lutam com o outro, mas de uma maneira harmônica. O dia vai paulatinamente se tornando noite e a noite paulatinamente vai virando dia, né? O lusco-fusco de um e lusco-fusco de outro, geração de um e de outro. O dia não existe se não fosse a noite e a noite não existiria se não fosse o dia. Então, dessa interpretação, dessa inter-relação dessas duas energias aparentemente contraditórias, antagônicas, mas complementares, é que surge tanto o universo quanto o ser humano. Dentro desta concepção universal, existem, depois de uma teoria complexa que não cabe explicar aqui, o surgimento de 5 elementos. O primeiro slide que eu peço para o Sérgio colocar à disposição aqui é exatamente isso. Do lado esquerdo nós temos wood, a madeira. Essa madeira, quando atritada, ela gera o fogo lá em cima. O fogo, quando ele se encerra ou quando ele termina, ele se torna terra. Dentro de si o metal, que o metal a ser aquecido vira a água. E a água, por sua vez, alimenta a madeira, que por sua vez vai alimentar o fogo, vai alimentar a terra, vai alimentar o metal, a água, assim sucessivamente. Então, é importante saber e levar em conta que desta harmonia dos 5 elementos é que, desse ciclo de geração, existe a saúde. Esse ciclo de geração tem que ter uma certa harmonia. Se um dos elementos se sobrepujar em relação aos demais, haverá a patologia, haverá a doença. E além desse ciclo de geração, tem um outro ciclo de repressão, de avô-neto, que é mais complexo, eu não quis mostrar aqui, porque existe uma série de outras ligações, né? Na madeira, por exemplo, não atacando, mas a madeira atuando diretamente, né? Madeira, fogo, terra. Então a madeira esgota a terra por sua vez esgota a água por sua vez apaga o fogo por sua vez derrete o metal e o metal por sua vez corta a madeira e a madeira para a terra. Então, além do ciclo de geração, existe um ciclo de repressão. E do equilíbrio dessa geração e repressão é que está a saúde. Como eu disse agora há pouco, se algum elemento se sobrepujar em relação aos demais, haverá a patologia. Muito bem, vamos falar um pouco do curso da Quantum Bio, um curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada. É um curso de pós-graduação. O documento que eu tenho aqui diz o seguinte: de acordo com a física quântica, que nós vamos falar daqui a pouco, o universo é feito de energia e vibração. Tudo que existe no universo, portanto, é uma manifestação ou resultado dessa energia e que vibra continuamente. Com a gente, seres humanos, não é muito diferente, óbvio, é o que a gente estava falando agora do entendimento da medicina tradicional chinesa. Desde os menores componentes de nosso corpo, que a gente vai ver daqui a pouco, como átomos e moléculas, que aí vai se projetando, vai se somando aos tecidos, órgãos internos e o próprio organismo como um todo. Então todos nós vibramos e também por vibrar emitimos ondas. É por isso que, de acordo com a saúde quântica, o descompasso ou desarmonia dessas vibrações
podem causar estressores ambientais, né, como metais tóxicos, parasitas e radiações eletromagnéticas, que acabam se manifestando no nosso corpo energético antes de se manifestarem no corpo físico. Aliás, a acupuntura ela trabalha no corpo energético, atuando no físico, né? Você coloca a agulha nos meridianos, acelerando ou brecando determinados órgãos ou atividades orgânicas, né, dos sistemas. Então, se trabalhar no corpo energético, atua tanto no corpo físico quanto no corpo energético. E a biorressonância faz um diagnóstico na área do corpo energético, do campo energético, que acaba se manifestando, obviamente, no corpo físico. Este curso tem um enfoque prático, isso é importante, tanto para os médicos como para terapeutas, como eu, e nutricionistas, psicólogos, enfim, todo o pessoal que trabalha na área da saúde. Esse curso é importante porque tem um enfoque prático e de rápida aplicação no seu consultório. Os objetivos do curso, segundo a Quantum Bio, desenvolver uma visão sistêmica e global sobre terapias integrativas e complementares com ênfase em bioenergética humana. 2. Apresentar métodos e ferramentas de análise e tratamentos na área da saúde, que se baseiam nos princípios da biofísica quântica e biorressonância. Permitir que profissionais de saúde potencializem sua prática clínica e resultados terapêuticos através de uma visão de saúde holística e integrativa. Promover discussão de novas técnicas e novos enfoques para velhos problemas de saúde contra os quais os meios tradicionais, não diria tradicionais, diria os meios da medicina contemporânea, não oferecem respostas. Além disso, quebrar paradigmas, oferecendo ao profissional da saúde uma visão sistêmica e ampliada sobre a saúde humana. Eu tenho a dizer que eu participei da primeira fase de um curso que a Quantum Bio mantém sistematicamente e eu aprendi muito. No consultório eu trabalho tanto com máquinas de biorressonância para diagnóstico, como o próprio kit da Quantum Bio para a avaliação de contaminação por metais pesados, por parasitas e bem como tratar, né, determinados tipos de medicação. Você coloca as essências no Aura Meter e consegue saber se há uma biorressonância, se há uma ressonância positiva ou se há uma dissonância, e aí nesse caso serve muito para diagnóstico. O primeiro módulo desse curso será no dia 28 e 29 de março. O tema é Física e Biofísica Quântica na Saúde, Princípios de Física, Energia e Ondas. Neste primeiro módulo, a disciplina apresentará princípios físicos e teóricos da biofísica quântica e suas aplicações aos sistemas celulares, tecidos, órgãos e corpo humano, propiciando ao aluno o entendimento de conceito de frequências, vibrações e energética aplicáveis na área da saúde. O outro módulo já é em maio, dia 9 e 10 de maio, Fisiologia dos Sistemas, sob o ponto de vista bioenergético. Terceiro módulo, ainda em maio, 23 e 24, Anamnese e Análise de Heredograma Familiar. Métodos de análise e tratamento através da biorressonância e biocampos em junho. Em julho, fatores degradantes do organismo e como identificá-los através da biorressonância. Em agosto, nutrição psicossomática e biofísica. Em setembro, prática clínica integrativa, através da biorressonância 1, depois em outubro 2, e aí vai, né? O curso tem vários cursos, vários módulos, tem 10 módulos aqui, em que cada um deles vai ser tratado inúmeros assuntos relevantes em relação à biorressonância. Lembrando, pelo Twitter, hashtag Programa Salutes, hashtag TV da Internet, ou João Carlos Boldan, _acupuntura e alquimia. Vocês podem fazer comentários, críticas e sugestões. Eu estou acompanhando aqui. Muito bem, vamos falar um pouco do que é a quântica, né? Todo mundo fala da física quântica. Hoje se fala em aperto de mão quântico, abraço quântico, um beijo quântico, um telefonema quântico, tudo virou quântico. É uma grande palavra que acabou se tornando um pouco pejorativa até demais. Mas o que é quântico? Você sabe o que é? Quando a gente fala em quântico,
O que nós estamos nos referindo? Eu peço ao Sérgio para a gente colocar mais um slide que mostra que a quântica, na verdade, é isso, explicar a natureza naquilo que ela tem de menor. Ou seja, o que seria falar do que a natureza tem de menor? Eu estive recentemente, nesse final de semana, numa palestra na cidade sul-mineira de Maria da Fé, para amigos que eu não via há 18 anos, 17 anos para 18 anos. E foi uma alegria muito grande. E tinha uma plateia de 27 pessoas, 25 a 27 pessoas, não contei ao certo, mas é por aí. E eu perguntei num determinado momento, o que tem de menor na matéria? E a gente sabe que o que tem de menor na matéria é o átomo. O átomo, essa pequena estrutura em que existe no centro prótons e os nêutrons, né? A energia positiva e neutra, e por volta deste próton e núcleo, na verdade, prótons e nêutrons, circula um elétron, desenhando inclusive uma elíptica, que é uma curva meia ovalada, que não por acaso, não à toa, dirige exatamente faz o mesmo desenho do traçado dos planetas em volta do Sol. Ou seja, todos os planetas em volta do Sol, o astro-rei, o centro do nosso sistema solar, que é o Sol, todos os planetas circulam em volta do Sol, desenhando uma elíptica, ou seja, a forma que o planeta desenha em volta do Sol é a mesma forma, mesmo desenho que um elétron desenha em torno do núcleo do seu próprio átomo. Pois bem, o que há de mais curioso nesse sentido, eu até brinquei nessa palestra, e aí eu falo para você, internauta, para a gente pensar juntos, é que se imaginarmos o estádio de futebol, como o Maracanã, por exemplo, Sérgio, em que a bola no centro do campo, a gente pode entrar com 2, por favor, Sérgio? A bola sendo o centro ali bem no meio do gramado, imaginem a bola ali no ponto inicial do jogo de futebol. Essa bolinha lá no centro desse campo de futebol que vemos lotado ali, seria... Pode deixar o estádio aí para a gente pensar junto isso. A bola no ponto inicial do jogo seria o núcleo do átomo. E se a gente pegar essa periferia do estádio, seria onde essa periferia mais externa, né, esse perímetro mais externo do estádio, equivaleria ao nêutron circulando. Ou seja, pode voltar aqui, Sérgio, obrigado. Ou seja, imagine a bola de futebol sendo um núcleo do átomo e a parede mais externa seria onde o elétron estivesse girando. Vocês podem imaginar o espaço vazio que existe entre o núcleo e o elétron, o que nos faz pensar que praticamente nós somos um conjunto vazio. Quase que não tem matéria, né? Entre a bolinha de futebol no estádio do Maracanã e a sua periferia sendo o elétron, sendo um espaço oco entre um e outro, é praticamente pensar que a gente fala, bom, então nós somos um conjunto vazio, nós somos uma área oca. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o Einstein, sobre Planck, para falar da quântica, sobre os meridianos e a interligação da quântica com a acupuntura tradicional. Mas antes disso, às 14 horas e 29 minutos, eu vou pedir a licença ao nosso internauta para um pequeno intervalo comercial. Nós vamos falar das mensagens, vamos falar inclusive do programa Salutes, apresentado em outra mídia. E a gente volta já já. Não saia daí não, daqui a pouco nós estamos de volta.
Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Ouça também o programa Salutes na Rádio Mundial aos sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Ressonância com a Vida, você está acompanhando os Salutes, o programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, a medicina chinesa, que é a minha especialidade, bem como trazer as técnicas de ponta para a qualidade de vida, o bem-estar, que sem isso não dá para ter saúde, obviamente. Eu vou falar agora de um produto da primeiro exclusivo suplemento à base de colágeno. Na verdade é um suplemento alimentar, um colágeno de origem não animal, com absorção de até 98% pelo organismo. Esse produto pode ser consumido por veganos e vegetarianos que não desejam os colágenos tradicionais de origem animal. Sabe por que é importante repor o colágeno? A partir dos 25 anos há uma queda de 1% de produção de colágeno pelo organismo. Ao envelhecer, o organismo passa naturalmente a produzir menos colágeno. Com isso, se forma mais massa gorda e menos massa muscular, sendo esta massa última consumidora de calorias do corpo.
A carência da proteína do colágeno fragiliza ossos, já que são compostos de 60% a 70% de colágenos. E em países como a Alemanha, a reposição para a manutenção de ossos se dá a partir do colágeno e não do cálcio, pois esse tem participação inferior a 6% da constituição óssea. Quais os benefícios? Suplemento, fornecimento de importante componente integrante de tecidos orgânicos, conjuntivos, contribui em processos de regeneração, proporciona maior hidratação e elasticidade da pele, previne a formação de rugas, auxilia na formação de unhas mais rígidas e saudáveis, aumenta a espessura do fio capilar, proporciona cabelos mais sedosos, atenua celulites, inibe a fome e auxilia no emagrecimento. Você pode comprar este colágeno da Quantum Bio no site www.quantumbio.com.br, www.quantumbio.com.br, e ali você pode conhecer os profissionais e unidades de saúde credenciadas, ou aqui em São Paulo, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. O telefone é o 5594-7736. Repetindo para você anotar direitinho, 5594-7736 ou 5581-0773. Repetindo o endereço, Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. Essa rua fica próxima ao metrô Santa Cruz. 5594-7736 ou 5581-0773. Na primeira parte do programa, estávamos falando sobre a menor unidade de matéria que se conhece, que é o átomo. Falamos, inclusive, que do espaço entre o núcleo e o elétron se compara a uma bola de futebol no centro do gramado com a periferia do estádio, provando praticamente que a matéria quase que não existe. A grande parte da matéria é praticamente um espaço vazio. Um dos responsáveis por a colocação dessa teoria é esse que está no slide 3, viu, Sérgio? O Albert Einstein, em que ele, com a sua célebre fórmula, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, dizia que, colocava que essa teoria, na verdade, nunca foi comprovada na prática. Mas, em tese, se você pegar qualquer matéria e colocar na velocidade da luz ao quadrado, segundo essa teoria de Einstein, isso viraria luz. Isso nunca foi comprovado na prática. Eu imagino até que menos do que o dobro da velocidade da luz, essa matéria se desintegraria, na verdade, se tornando energia ou apenas luz, né, ou seu estado original. Segundo essa teoria, pode-se depreender, segundo eu entendo, que a energia mais condensada fica menos na velocidade da luz, ela se torna mais densa, mais material, ao ponto de que se você pegar essa matéria e atritá-la, né, à velocidade da luz, ela se voltaria a ser o que era na origem, ou seja, a própria luz. Ao contrário do que se pensa, ao contrário do que se diz, Einstein não brigava com Max Planck. Na verdade, eles eram contemporâneos e nas minhas pesquisas eu consegui levantar na internet, inclusive, de fácil acesso, fotos em que ambos estão andando pelo parque, ambos tomavam café, almoçavam, conversavam. Eles não tinham uma grande diferença, embora tecnicamente, teoricamente, não muito alinhados, mas eles não eram inimigos, né? Como às vezes os físicos aí acabam se colocando. Planck, a gente pode colocar o próximo slide, Sérgio, por favor. Em 1918, né, ele recebeu o prêmio Nobel, ou Nobel, da Física. Ele é considerado praticamente o pai da física quântica. Pode voltar para cá, em que ele falava, a principal teoria da física quântica, que não batia muito com o que Einstein falava, é que a matéria, ou a partícula, ela é ora partícula e ora é onda. Ou seja, nós somos matéria e ora somos energia.
Quer dizer, a física quântica coloca um pouco isso, né? Quer dizer, então o átomo tem hora que ele está realizado na matéria e tem hora que ele é só onda, que ele é só energia. E ele se realiza fisicamente e tem hora que ele vira só onda, só energia. Colapsa na matéria e volta a ser energia. Colapsa e volta. Essa é uma grande discussão que acabou colocando em xeque todas as teorias anteriores. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria colocar aqui em relação a um pensamento da saúde quântica, da física quântica e da acupuntura, se existe alguma coisa realmente, ponto de intersecção, é que, será que é verdade que existe ora onda e ora partícula, ora realização na matéria, ora só energia? Tem um exemplo bastante interessante que a gente pode ver no próximo slide, das lanternas, em que o mesmo facho de luz, se passar por apenas um orifício, ele faz uma camada de energia, como a gente pode ver embaixo, um facho de luz com a energia passando apenas por um orifício, o mesmo facho de luz fazendo o que a gente olha do lado direito do monitor, uma concepção de uma energia praticamente compacta. Ao passo que na imagem de cima, um facho de luz passando por dois orifícios, mesmo facho de luz, mesma lanterna, mesma quantidade e intensidade de luz, colocando-se como se fossem duas fontes. No lado direito você vê uma parte de luz, uma parte de sombra, uma parte de luz, uma parte de sombra, uma parte de luz, uma parte de sombra, mostrando praticamente que essa luz tem hora que é luz mesmo, que é energia luminosa, praticamente vista como luz, e uma área da sombra entre um traço e outro, provando praticamente que a luz pode ser ora realizada como luz e ora realizada como onda, que é o aspecto escuro, né? Luz, escuro, luz, escuro, luz, escuro. Quando estaria na parte escura seria onda, quando seria luz, a faixa clara, seria a partícula, a realização da própria luz, do ponto de vista físico, do ponto de vista praticamente de realização da própria energia luminosa. Ou seja, esse exemplo, essas pesquisas, essa teoria quântica, na verdade, colocou muitos físicos de cabelo em pé, com a barba de molho, porque várias teorias anteriores contestavam tal coisa. Muito bem, e aí o que falam os quânticos em relação à matéria? Se referem à matéria no sentido de que a energia se organiza em quanta, que são pacotes energéticos para se realizar materialmente. O quanta seria o pacote energético para se realizar a energia em matéria. Quântico, matéria, né? E a minha avaliação, em que eu fiz palestras sobre esse assunto, falando um pouco mais, explicando mais o que é a física quântica, perguntando, e a acupuntura, será que o que ela tem a ver com essa história da quântica? O que ela tem a ver com os pacotes da quanta e da realização da matéria? Se nós voltarmos ao princípio do nosso programa hoje, quando falávamos que a medicina tradicional chinesa olha principalmente para a concepção do cosmos, e dentro desta concepção e da realização do cosmos, dentro dessa realização deste plano material, existe o homem, e desta concepção do universo e do homem como parte integrante, harmonizando as energias cósmicas e as planetárias com o próprio homem, que significa saúde, que é essa verdadeira concepção da medicina tradicional chinesa, harmonizando essas energias celestes e telúricas para que o homem tenha saúde, para que o homem seja pleno, para que ele seja realizado enquanto ser humano, em seus vários aspectos. Obviamente que esse entendimento de saúde tem a ver com os pacotes quanta e a sua realização na matéria. E aí é que eu criei esse slide aí, que é sobre os meridianos e a quanta,
porque seria, segundo este meu entendimento, que é algo muito particular, cada ponto de meridiano seria um pacote de quanta que seria interligado, né, energeticamente por intermédio dos meridianos. Eu ativo quanta com uma agulha de acordo com o desejo que eu preciso reequilibrar determinado meridiano, órgão, função, víscera, de acordo com a estratégia terapêutica. Eu traço uma propedêutica clínica de acordo com a escolha de determinados pontos, de modificar uma composição energética do paciente no consultório em determinada fase de sua história, em determinada fase emocional, mental, fisiológica, orgânica, metabólica, e aí eu traço uma estratégia segundo os pontos dos meridianos que funcionariam como pacotes de quanta. Cada ponto seria um pacote de quanta que se realiza na matéria. Gostaria que você mostrasse, Sérgio, o último slide sobre essa ligação, né? Seriam, quantas são os pacotes de energia, então os meridianos e os seus pontos seriam praticamente esses pacotes de energia que poderiam ser estimulados, sedados ou estimulados de acordo com a prática clínica. Então, para mim, né, segundo eu penso, é muito interligada à ciência quântica, à física quântica e à saúde quântica, né, que trabalha com a ressonância, que trabalha com a biorressonância, que trabalha com os remédios frequenciais. São o quê? Se estabelece cada órgão, cada tecido, uma frequência, né, uma frequência própria do órgão saudável, que é utilizado esse órgão saudável como uma informação ainda para um organismo doente. Imagine uma pessoa que tenha um problema no fígado, ou nos rins, ou nos pulmões, em que a frequência, obviamente, vai estar alterada de acordo com aquela frequência do órgão sadio. Quando eu pego essa frequência do órgão sadio e ministro para a pessoa doente, o órgão vai entender que ele precisa vibrar na tal frequência. E aí, por ressonância, né, ele vai buscar voltar à sua atividade por intermédio de uma informação frequencial. Isso é quântica, né? Isso é informação quântica. E com a agulha eu faço exatamente isso. Eu posso acelerar esse determinado meridiano do órgão e dar a informação frequencial de ressonância para ampliar a linha de tratamento. E eu acho isso fantástico. Se tiver dúvida, informação, se quiser falar comigo, eu repito aqui o telefone da minha clínica, que eu acho que agora o Sérgio colocou no GC, 3263-1212. Pode me escrever no Face, né? João Carlos Baldan, e meu site é aquele ali, este aqui, ó, para cá, www.jcbaldan.com.br. Vocês podem escrever, têm acesso ao meu blog, podem escrever, e eu estou à disposição, se eu puder responder, eu estou à disposição de todos. Lembrando, retomando aqui o curso de pós-graduação, em parceria com a FAPES, eu quero falar que o primeiro módulo começa no dia 28 e 29 de março, o segundo, 9 e 10 de maio. Tem 10 módulos aqui com assuntos bastante complexos. O aluno tem que fazer um trabalho clínico, de 60 horas. A carga horária é 360 horas, são 300 horas aula de 10 meses e 60 horas para o TCC. A unidade chanceladora desse curso de pós-graduação é a FAPES, que fica aqui em São Paulo, na rua Campevas, número 197. Público-alvo é profissionais da área da saúde, incluindo os médicos, terapeutas das mais diversas linhas, que desejam ampliar seus conhecimentos nas áreas de terapias complementares e integrativas, de biorressonância e de biofísica quântica. É uma aula, são aulas, né, são 2 dias, sábados e domingos, sábado das 9 da manhã às 18, domingo das 8 às 16, uma vez por mês, durante 10 meses.
Então, as pessoas também, eu sugiro que entrem no site www.quantumbio.com.br para mais informações, ou podem ligar também na ANIL, na Senador Casimiro da Rocha, 222, o telefone 5594-7736, 5594-7736 ou 5581-0773. Então, o curso chama-se Biofísica, pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada. Pelo que eu tenho falado com o pessoal da BioQuant, são cursos, obviamente, teóricos, mas com muita prática, com muita instrumentalização, com ferramentas de avaliação, tanto de contaminações, limpeza, para realmente você poder nutrir o organismo de maneira adequada. Você tira os componentes que estão realmente intoxicando o organismo, se faz uma detox em nível tanto de metais pesados quanto de contaminações por vírus, bactérias e micro-organismos, de modo que depois você possa realmente alimentar. Faz muito sentido isso, né? Porque antigamente se falava muito em bombas de sódio e potássio, que pela polaridade positivo e negativo, né, de prótons e de elétrons, fecham ou abrem as portas das células. Por contaminação, essas células ficam fechadas, as portas ficam fechadas, não dá nem nutrição nem excreção da própria célula. E por conta disso, aí não adianta você tomar muitos remédios, repor minerais e etc, se esta porta está fechada. É como se dá muita vitamina, mas não ter realmente possibilidade de você recuperar, né? De você chegar com... É como se a medicação não chegasse dentro da própria célula. Então, realmente, a primeira fase tem que se fazer um detox. Um detox de fundamental importância. Eu lembro, mais uma vez, que o programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bio, que está aqui. Tecnologia Quântica, Serviço da Saúde. É uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva. A biorressonância hoje é muito utilizada, tanto na Europa quanto no Japão, e a Quantum Bio oferece para profissionais de saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Nós fizemos um programa na semana passada com o professor Kunio Inamoto, mas a gente está com uma crise não só de água quanto de energia, e tivemos um apagão no último minuto do programa que infelizmente nos incapacitou de obter o arquivo para colocar à disposição dos internautas. Mas de qualquer maneira, nós vamos fazer um novo programa sobre isso, sobre o professor Kunio Inamoto, que é o fundador da Quantum Bio, trazendo esse sistema da biorressonância aqui para o Brasil. Esse sistema, né, que existem alguns sistemas de biorressonância, mas de qualquer maneira esse programa com o fundador da empresa e a pessoa que trouxe essa técnica, a gente vai fazer um novo programa Saludes e em breve vocês nos aguardem que logo mais esse programa irá ao ar. Quero lembrar que na próxima semana irei trazer com muito prazer o Dr. José Roberto Cater, que é sempre um amigo de Saludes, ele sempre já deu várias entrevistas aqui em nosso programa, e nós vamos falar de uma importante epidemia, entre aspas, uma importante epidemia que ocorre não só no Brasil, mas nos grandes centros, que é a falência praticamente das glândulas suprarrenais. Na verdade não é a falência, mas é uma fadiga crônica por conta do estresse, né? Adrenalina, muita adrenalina, o tempo todo adrenalina, até o ponto que a sua produtora, que é as glândulas suprarrenais, entram em colapso. Muito bem, são 14 horas e 55 minutos. Antes que o diretor de programação, Arthur Rendler, entre por esta porta, eu já estou encerrando o nosso programa Saludes, convidando você a dar continuidade à nossa programação com o Luiz Carlos sobre adrenais.
E convido você para curtir minha página no YouTube, João Carlos Baldan, e minha página no Facebook, João Carlos Baldan, Alquimia e Acupuntura. Acupuntura e Alquimia, o E comercial. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua participação e até a próxima segunda. Uma boa semana a todos e até lá.